Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscreverem-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. Meus irmãos, estamos dando sequência à nossa série de reflexões sobre os ais de Deus para a terra. E hoje é a nossa 15ª reflexão com um texto no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 15, que diz assim o texto: Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti, que adicionas à bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. Hoje estaremos meditando sobre mais um dos solenes ais de Deus para a terra. Desta vez, registrado no profeta Abacuque. Este versículo, meus irmãos, ele revela não apenas um juízo contra a prática da perversão do coração perverso do homem, mas também uma denúncia contra abusos da influência e da maldade deliberada para envergonhar o seu próximo. E um alerta direto à decadência moral de uma sociedade essa que se afasta de Deus, promovendo a corrupção, promovendo a manipulação, o escárnio e a vergonha. E desse texto podemos extrair 3 lições preciosas para a nossa vida. A primeira lição é que Deus condena o uso manipulador da influência para fins imorais. Quando alguém dá de beber com a intenção de expor ou controlar o outro, está usando a sua posição ou influência para manipular. Aqui fala-se sobre beber, mas pode ser qualquer outro tipo de influência sobre o seu irmão com a intenção de manipulá-lo. Efésios capítulo 5, verso 18 vai dizer: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra nos ensina que o crente verdadeiro, o crente leal, ele deve ser cheio do Espírito Santo e não dominar, e não manipular, e não iludir o próximo com artifícios da carne. E o segundo aprendizado que aprendemos com o nosso texto é que a exposição da nudez do outro, do seu irmão, é símbolo de vergonha e humilhação. E Deus se opõe a tudo isso. Meus amados, desonrar, expor alguém, especialmente em sua vulnerabilidade, é um pecado grave aos olhos de Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante, vai dizer: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. A maneira como tratamos os que erram ou os que estão na condição de fragilidade revela onde o nosso coração está forjado. E Deus, o nosso Deus, ele honra quem honra, mas também o nosso Deus, ele odeia. O nosso Deus, ele odeia aquele que semeia contendas entre irmãos. Que possamos semear amor, paz e unidade entre cada um de nós. O Salmo 133 vai dizer: ó, quão bom e quão agradável que os irmãos estejam em comunhão. E o terceiro aprendizado é que o juízo de Deus recai sobre toda a maldade planejada. Esse ai revela a justiça de Deus contra aqueles que agem com dolo, aqueles que agem com má intenção e crueldade. A pergunta que eu faço aqui é: como nós temos agido para com os nossos irmãos? Romanos 12, verso 19 diz: A mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Ninguém, meus irmãos, escapa da justiça de Deus. Ninguém escapa da justiça divina. O mal praticado contra o próximo volta como colheita inevitável. E este ai denuncia um tempo em que o coração humano se corrompe ao ponto de alegrar-se com a queda do próximo. Mas Deus está atento a tudo isso. Deus está nos chamando à pureza. O Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus vivo, ele nos chama à sobriedade e à compaixão. Nós aprendemos com Cristo. Cristo, ele é o exemplo perfeito.
de quem cobre a nudez do pecador, que não nos expõe, mas nos restaura. Jesus Cristo foi exposto na cruz para cobrir a nossa vergonha com sua graça. E nesse texto, com essa nossa reflexão, nós apresentamos um convite a todos que estão ouvindo essa reflexão. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e rejeite as obras das trevas, entregando a nossa vida, entregando a sua vida a Jesus Cristo. Ele nos ama e quer nos restaurar. Ele quer nos revestir de dignidade e vida eterna. E por isso eu faço um convite a você que ainda não se entregou. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e inscreva-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395. Curta, compartilha ela com mais pessoas. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.